Sêneca. A maior parte dos males que nos afligem são fruto da nossa imaginação, e para que possamos nos livrar deles, não precisamos de nada mais do que de um juízo reto. Desde pequenos, quando falamos algo muito absurdo, ou que fuja um pouco daquela linha de raciocínio, ouvimos a seguinte frase: "Nossa, que imaginação fértil, hein?" A pessoa que falava isso, ou até nos mesmo, estava querendo passar a ideia do que você falou ou fez era algo que sua imaginação gerou algo ali fora da curva. Isso pode ser bom ou ruim. Hoje, eu quero falar com vocês sobre um dos maiores problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que nos causa muito sofrimento e angústia: a nossa imaginação. Sim, a nossa imaginação, essa capacidade incrível que nós temos de criar cenários, histórias, expectativas, medos, ansiedades e tudo o mais que nos tira do presente e nos leva para um futuro incerto ou para um passado que não podemos mudar. Como disse o grande filósofo estoico Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. E muitas vezes essas opiniões são baseadas na nossa imaginação, que nos faz ver as coisas de forma distorcida, exagerada ou irreal. Isso faz com que às vezes deixamos de viver o presente por ficar remoendo ou pensando naquilo que aconteceu ou no que pode acontecer. Mas como podemos parar de sofrer com a nossa imaginação? Como podemos usar essa ferramenta a nosso favor e não contra nós? Hoje em nosso vídeo vamos te mostrar como parar de sofrer com a nossa imaginação e começar a usar ela para o nosso bem. Vamos te mostrar uma nova perspectiva de vida, que vão te ajudar a ter uma vida mais plena. Além de mostrar esses passos, vamos compartilhar dicas práticas e reflexões que vão te ajudar a trazer essa melhora para o seu dia a dia. Se você acha que nosso conteúdo contribui para o seu crescimento pessoal e o torna uma pessoa melhor, por favor, não se esqueça de se inscrever, dar um like no vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você mais ama. Acreditamos que o conhecimento estoico tem o poder de transformar vidas para melhor. Vamos juntos nessa jornada em busca de uma vida mais significativa. Alquimia estoica. A imaginação é uma faculdade humana que nos permite criar imagens mentais de coisas que não estão presentes na nossa percepção sensorial. Ela é essencial para o desenvolvimento da criatividade, da arte, da ciência, da inovação e de muitas outras áreas do conhecimento e da cultura. No entanto, a imaginação também pode ser uma fonte de sofrimento, quando usada de forma inadequada ou excessiva. Isso acontece quando nós nos deixamos levar por fantasias, ilusões, temores ou desejos que não correspondem à realidade e que nos afastam da nossa razão e do nosso equilíbrio emocional. Você passar o dia inteiro pensando: meu namorado ou namorada está me traindo sem motivo algum. Você começa a ficar desconfiado, inseguro, acaba ficando frio, chato por tantas perturbações sem motivo algum, e tudo isso leva ao final do seu relacionamento. Isso é o que os estoicos chamam de perturbação, que é o estado de agitação e confusão mental que nos impede de viver de acordo com a nossa natureza racional e virtuosa. Isso também nos afeta no trabalho. Em vez de focarmos na nossa atividade, focarmos em evoluirmos, ficamos pensando: putz, e se meu chefe me demitir porque não dei bom dia para ele hoje? Fui acessar meu computador e minha senha deu errada. Será que fui demitido? Você passa o dia todo com isso na mente, cada situação pequena que seja. Sua imaginação já cria diversas maneiras que te levariam à demissão. E isso acaba te levando a uma angústia que você não consegue trabalhar. Focado, minando suas chances de ser promovido ou de notarem seu bom trabalho. Mas como podemos ter esse juízo reto? Como podemos evitar que a nossa imaginação nos perturbe e nos faça sofrer? Para responder a essas perguntas,
Vamos recorrer à sabedoria dos estoicos que nos ensinam alguns princípios e práticas para lidar com a nossa imaginação de forma saudável e produtiva. O primeiro princípio é o da diferença entre o que depende de nós e o que não depende. Esse princípio nos diz que devemos focar a nossa atenção e a nossa ação naquilo que está sob o nosso poder e aceitar com serenidade aquilo que está fora do nosso alcance. O que depende de nós são as nossas opiniões, as nossas escolhas, as nossas ações e as nossas reações. O que não depende de nós são as coisas externas, como os eventos, as circunstâncias, as pessoas e os resultados. Quando nós confundimos essas duas coisas, nós nos frustramos, nos angustiamos e nos decepcionamos. Nós tentamos controlar o que não podemos e nos esquecemos de cuidar do que podemos. Voltando no exemplo do relacionamento, o que você pode fazer é amar seu namorado ou namorada, ser fiel, conversar, cuidar. Se ele ou ela vai te trair ou não, isso não está no seu poder. E nesse caso, lembre-se, o único que se fere com o mal é quem o causa. Se você se preocupa demais com o que não depende de você, você vai se sentir ansioso e inseguro e vai perder a confiança em si mesmo. Se você se concentra no que depende de você, você vai se sentir tranquilo e confiante e vai aumentar as suas chances de sucesso. Portanto, a primeira dica é: não deixe que a sua imaginação crie expectativas ou medos sobre o que não depende de você. Foque no que depende de você e faça o seu melhor. O segundo princípio é o da conformidade com a natureza. Esse princípio nos diz que devemos viver de acordo com a nossa natureza racional e social e com a natureza do universo, que é regida pela razão divina, ou Logos. Isso significa que devemos usar a nossa razão para compreender a realidade e para agir de forma virtuosa, buscando o bem comum e não o nosso interesse egoísta. Isso também significa que devemos aceitar os acontecimentos como eles são, e não como nós gostaríamos que fossem, pois eles fazem parte de um plano maior, que visa o bem de todo o cosmos. Quando nós nos rebelamos contra a natureza, nós nos tornamos infelizes e insatisfeitos. Nós nos iludimos com a nossa imaginação, que nos faz desejar coisas que não são boas para nós, ou que não estão de acordo com a nossa essência. Por exemplo, imagine que você tem um carro velho e que você sonha em ter um carro novo, mais bonito, mais potente, mais confortável. Você fica imaginando como seria a sua vida se você tivesse esse carro e como você seria mais feliz, mais respeitado, mais admirado. Já me aconteceu também, quando eu era criança, sonhava em ter uma bicicleta. Eu e meus amigos via a criança mais rica do bairro passando para lá e para cá de bicicleta. Eu comecei a ficar triste, dormia e sonhava que andava de bicicleta. E isso começou a me entristecer toda vez que saía para brincar com meus amigos, me desmotivava. Até que eu ganhei a bicicleta. Porém, como sou, eu tinha uma bicicleta. Entre meus amigos acabou que só andava sozinho. Foi aí que percebi que não era o brinquedo ou qualquer outra coisa que iria me fazer feliz, mas sim a companhia daquelas pessoas que eu gostava. Esses pensamentos são frutos da sua imaginação, que está criando uma falsa necessidade, baseada em uma falsa felicidade, que depende de coisas externas e materiais, e não da sua virtude e da sua razão. E o que acontece quando você pensa assim? Você se sente insatisfeito, invejoso, cobiçoso, e isso prejudica a sua paz de espírito e a sua relação com os outros. Não há problema em buscar e querer o melhor para você. O problema é imaginar e acreditar que você só será feliz quando conseguir essas coisas. Isso te deixa em um loop de insatisfação e vício em sentir prazer. Você está sofrendo por algo que não precisa e que talvez nunca tenha.
Você está desperdiçando a sua energia e a sua gratidão com algo que não está de acordo com a sua natureza. Isso é o que os estoicos chamam de paixão, que é o estado de desequilíbrio e perturbação emocional que nos impede de viver de acordo com a nossa natureza racional e social. Como disse o grande filósofo estoico Marco Aurélio, a felicidade da vida de um homem é a sua mente em harmonia com a natureza. Agora, no final de nosso vídeo, vou apresentar para vocês 2 exercícios estoicos para lidar com a imaginação, a meditação e a visualização. O primeiro exercício é o da meditação. A meditação é uma prática que consiste em se concentrar na respiração, nas sensações corporais, nos pensamentos ou em algum objeto de reflexão, com o objetivo de acalmar a mente, aumentar a consciência e desenvolver a atenção plena. Ela também nos ajuda a cultivar a nossa razão, a nossa sabedoria e a nossa virtude, pois nos permite refletir sobre os princípios e os valores que norteiam a nossa vida e sobre as ações que devemos tomar para viver de acordo com eles. Os estoicos praticavam a meditação de várias formas, como, por exemplo, escrevendo diários, lendo textos filosóficos, fazendo preces ou recitando máximas. Um exemplo de máxima estoica que podemos usar na meditação é: não se perturbe com o que parece ser, mas com o que é. Essa máxima nos lembra de que devemos distinguir entre a aparência e a essência das coisas, e de que devemos basear o nosso julgamento na razão, e não na imaginação. O segundo exercício é o da visualização. A visualização é uma prática que consiste em imaginar, de forma consciente e voluntária, uma situação, um objetivo ou um resultado, com o objetivo de se preparar, se motivar ou se inspirar. A visualização pode ser usada de forma positiva ou negativa, dependendo da intenção e da forma que se faz. A visualização positiva é aquela que nos ajuda a criar uma imagem mental clara e realista do que queremos alcançar e dos passos que devemos seguir para isso. Ela nos ajuda a planejar, a focar e a agir de forma eficaz. A visualização negativa é aquela que nos ajuda a antecipar e a aceitar os possíveis obstáculos, dificuldades ou perdas que podemos enfrentar no nosso caminho. Ela nos ajuda a prevenir, a adaptar e a superar os desafios. Os estoicos praticavam a visualização de forma equilibrada, combinando a positiva e a negativa para evitar a ilusão e a decepção. Um exemplo de visualização estoica que podemos usar é: imagine o melhor cenário possível para a sua situação e o que você precisa fazer para chegar lá. Agora imagine o pior cenário possível e como você pode lidar com ele. Finalmente, imagine o cenário mais provável e como você pode se adaptar a ele. Essa visualização nos lembra de que devemos usar a nossa imaginação de forma racional e pragmática, e não de forma fantasiosa e emocional. Se você chegou até aqui, com certeza você está buscando pela evolução. Queria te parabenizar, porque são poucas as pessoas que separam um tempo de seus dias para se dedicar ao desenvolvimento pessoal. Agora separe um tempo para refletir o que aprendeu nesse vídeo. Se comprometa com a sua evolução. Escreva nos comentários, declare a si mesmo: sou um guerreiro da minha própria história. Espero que tenha se inspirado e aprendido através desse vídeo. E lembre-se, o conhecimento não é nada se não colocarmos em prática. Então leve esses ensinamentos para o seu dia a dia. E se precisar, volte nesse vídeo quantas vezes forem necessárias. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado por ajudar a comunidade estoica.